Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16, e diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, e ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E nesse mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amados, a palavra do Senhor nesta manhã vem trazer para nós uma mensagem de esperança. E o tema que eu queria deixar para os irmãos nesta manhã é para que nós nunca percamos a nossa esperança. Se nós olharmos para esse texto da palavra do Senhor, aqui Lucas, o evangelista, ele retrata a situação de um homem enfermo. E como Lucas era um médico, ele retrata com um olhar também para esta questão da enfermidade, da questão da saúde. E ele vai dizer logo no início desse texto que esse homem estava coberto de lepra, ou seja, ele estava com o seu corpo totalmente tomado. E é interessante, irmãos, olharmos para a situação dessa questão, porque a palavra do Senhor, lá em Levítico capítulo 13, vai trazer algumas informações a respeito de pessoas que eram contaminadas por algumas enfermidades. E lá em Levítico vai dizer que as pessoas que contraíam lepra, elas tinham que ser afastadas da sociedade, viverem reclusas, e elas não poderiam ter contato com pessoas. E quando isso acontecia, quando pessoas se aproximavam, elas tinham que alertar as pessoas dizendo que elas eram impuras, que elas eram doentes. Por isso, irmãos, se nós olharmos para essa situação, nós vamos ver que a vida desse homem realmente estava de uma forma muito complicada. E as esperanças que ele tinha, principalmente da parte da medicina, eram zero. Ele não tinha mais expectativa de vida, ele não tinha mais esperança em poder ter uma saúde preservada ou restaurada. Mas aqui a palavra de Deus diz que esse homem, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E quando ele viu o Senhor, a palavra diz que ele se prostrou em terra, colocou o seu rosto em terra, num ato de humildade, num ato de reconhecimento que ele era um homem impuro e que aquela impureza era resultado de pecados na sua vida, porque assim diz a palavra do Senhor. E esse homem, ele procura Jesus e ele faz uma pergunta interessante para Jesus. Ele fala: se quiseres, o Senhor pode me curar. E Jesus falou: sim, eu quero. Porque Jesus, amados, ele não despreza ninguém. Apesar da situação nos mostrar que esse homem era excluído pela sociedade, quando ele vai até a presença de Jesus, Jesus não se importa com a sua condição, mas Jesus o recebe. E não só o recebe, mas também ele toca naquele homem. Outra coisa interessante que nós podemos ver aqui, porque naquela época a pessoa que era tomada de lepra, ela, além de não poder conviver num espaço juntamente com as pessoas, ela não podia ter nenhum contato com as pessoas, porque a lepra era uma doença altamente contagiosa. Então essa pessoa, ela vivia totalmente de uma forma isolada. Ninguém tocava nessa pessoa, ninguém podia abraçá-la, ninguém podia dar um aperto de mão nela. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é aquele que recebe esse homem. E automaticamente quando Jesus toca na vida desse homem, no corpo desse homem, a palavra de Deus diz que a sua lepra, ela automaticamente cessou e o corpo ficou puro. Amados, o que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que a nossa vida sem Jesus é uma vida
muitas vezes de enfermidade, muitas vezes de solidão, muitas vezes de não termos relacionamentos. Mas quando nós recebemos Jesus na nossa vida, tudo isso muda, tudo isso transforma. Não só o problema da enfermidade, mas também o problema do relacionamento, porque a partir de agora nós temos alguém, nós temos um Deus, nós temos um Pai no céu que ouve as nossas orações, que está atento àquilo que nós precisamos. Por isso, amados, que nesta manhã nós possamos aprender com esse homem, que ele não se importou com a sua condição, mas ele foi até Jesus, e foi até Jesus da forma que ele estava. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. A palavra diz que o seu corpo foi totalmente curado. E é assim, quando nós entramos na presença do Senhor Jesus, todos os nossos problemas, tudo aquilo que nos afasta de Deus, ele é automaticamente reconciliado quando nós nos colocamos na presença do Senhor Jesus e nos arrependemos do tempo em que nós estamos afastados dele. Amados, que nesta manhã você possa ter essa mesma atitude que este homem teve. Vá de encontro ao Senhor Jesus. A sua esperança, ela não está morta. Confia no Senhor e que o Senhor Jesus nesta manhã possa transformar a sua vida, assim como ele transformou a vida desse homem. Amados, nós estamos vivendo num tempo de pandemia, onde nós podemos fazer sim uma comparação básica com a situação da lepra naquela época. Hoje nós estamos vivendo de uma forma até isolada, nós não podemos ter um contato pessoal com as pessoas, nosso contato é simplesmente de longe. Nós, como cristãos, a nossa vida é uma vida de contato com as pessoas, de abraçar, de se tocar. E infelizmente nesse tempo nós estamos vivendo um tempo de ficar longe das pessoas. Então, amados, que nós possamos ter essa mesma expectativa desse homem leproso, que nós possamos confiar no Senhor Jesus e que em breve tudo isso vai passar, porque nós sabemos que o nosso Deus está cuidando de nós nesse tempo. E é um tempo onde nós temos que observar aquilo que a palavra de Deus nos diz em relação a buscar a face do nosso Pai. Que nós possamos realmente confiar no Senhor Jesus e que em breve nós possamos estar novamente nos abraçando, nos confraternizando e voltando a ter uma vida normal na presença do Senhor Jesus. Que você possa ter um excelente dia, que você possa desfrutar da presença do Senhor Jesus em todos os momentos da sua vida. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço nesta manhã pela vida dos meus irmãos. Pai, nós estamos vivendo um tempo, Senhor Deus, de isolamento, Pai. E nós não somos assim, nós somos pessoas que gostamos, ó Deus, de contato, de abraçar, de se tocar. E nós estamos impossibilitados nesse tempo, Pai. Senhor, toca, Senhor Deus, nas nossas vidas. Nós te pedimos nesta manhã. E cura, Senhor Deus, esta enfermidade que está assolando, Senhor Deus, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, o mundo todo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e que nós possamos, ó Deus, sermos restaurados pelo Senhor. Pai, fica conosco nesse dia. Dê, ó Senhor Deus, aos meus irmãos um dia abençoado na Tua presença e que nós possamos nos alegrar com o Senhor, Pai. É no nome do Senhor Jesus que eu oro, Senhor Deus, e te agradeço e abençoo os meus irmãos nesta manhã. Amém e amém. Amados, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus.